Você acha que você tem o suficiente? Pastor, graças a Deus, Deus tem dado o suficiente, Deus tem suprido em tudo. Eu estou falando somente material, não, estou falando em tudo. Físico, material, espiritual, emocional. Amém? Pastor, tem um pouco. Ou talvez alguém que nessa noite fala assim: eu não tenho nada. Eu estou quebrado de todas as formas. Eu não tenho nada, não sobrou nada. Agora eu quero te fazer uma pergunta: tem como não ter nada? Ou será que por mais que seja muito pouco, você ainda tem alguma coisa? Ou você acha que tem como não ter nada? Não tem nada, não tem nada. Está vestida na cadeira? Você comeu hoje? Tomou água? Você conseguiu chegar aqui na igreja? Você tem perna? Você tem braço? Você tem um olho que ainda está meio embaçado, né? Mas graças a Deus o esquerdo está bom, né? Está enxergando perfeitamente. O que você tem nessa noite? Pastor, tem nada. Não, você tem alguma coisa aí. Amém? Pastor, eu estou quebrado. Tá bom. Caco é alguma coisa. E de caco Deus pode fazer algo novo. Amém, igreja? Glória a Deus. E você que tem pouco, Deus pode te levar a viver tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Amém? Abra comigo a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Apocalipse 3, versículo 7. Última carta do Novo Testamento. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: Deus sabe que às vezes o que a gente tem é pouco. Mas continue guardando a sua palavra e honrando o nome do Senhor. Amém? Versículo 9. Veja o que farei com aqueles que são sinagogas de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Vem em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Fala assim para a pessoa que está falando: você tem pouco, mas guarda o pouco que você tem, porque esse pouco vai te levar à vitória. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus. Versículo 12. E dali ele jamais sairá. Escreverei nele o meu nome. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus, da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor Deus Pai, obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Palavra verdadeira e fiel, Senhor. Deus, que os nossos ouvidos estejam abertos, que os nossos corações estejam abertos, Senhor, atentos à tua palavra, que tudo aquilo que vem para roubar a tua palavra, Deus, nós já cancelamos no reino espiritual
espiritual no nome de Jesus. E sabemos, ó Deus, que essa palavra é ministrada. Talvez o pouco que essa pessoa levará daqui nessa noite, levará a viver coisas novas, o pouco levará a viver grandes coisas, e o nada que ela pensou chegando a ter aqui, levará a viver tudo que o Senhor tem para a vida dela. Assim seja no nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Quando nós olhamos para Apocalipse foi escrito para nos mostrar o que haveria de acontecer, o que haveria de vir à igreja. E no início dessa carta diz que feliz é aquele que lê, ouve e guarda essas palavras, porque o tempo está próximo. Então feliz é aquele que o quê? Que lê, mas não somente lê, mas ouve. Ouvir é diferente de escutar. Escutar pode passar aqui e sair ali. Ouvir é o quê? Você para ouvir. Às vezes você está andando na rua, você está escutando um monte de barulho, certo? Mas ouvir é diferente. Ouvir é você parar para prestar atenção. Feliz é aquele que lê, ouve e guarda essas palavras. Guarda essas palavras. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí o Senhor Jesus Cristo ele começa a falar às igrejas. E o Espírito de Deus começa a falar às igrejas. E nessa noite nós vamos ver na igreja de Filadélfia. Muitas igrejas, ou melhor, todas as igrejas foram repreendidas e advertidas. Todas. Só que tem uma igreja que foi elogiada e foi exortada. Exortar não é repreender, tá bom? Repreender é uma coisa. Exortar é animar, é motivar. Exortar é você reanimar alguém para caminhar. Essa é a única igreja que foi elogiada e exortada a continuar fazendo aquilo que ela estava vivendo. Todas as outras igrejas foram o quê? Advertidas e repreendidas. E Filadélfia era a igreja mais fraca. Filadélfia era a igreja mais fraca. E a igreja mais fraca é a igreja que não foi repreendida nem advertida. Então, quero dizer para você nessa noite: você pode pensar que aquilo que você tem é pouco. Você pode pensar que você é fraco. Mas Deus não está olhando para a sua força. Deus está olhando para a sua fidelidade e para a sua perseverança. Olha para a pessoa que está falando assim: você pode ser fraco, mas Deus não está olhando para a tua força. Deus está olhando para a tua fidelidade e para a sua perseverança. Quando muitas vezes nós olhamos para nós nos vemos fracos. A gente se vê cansado, sobrecarregado. Esses dias que eu fiquei fora, a gente fala assim: Senhor, será que é bom voltar mesmo, né? Será que vale a pena voltar para a igreja? Será que é bom voltar na cidade? Se o ministério do lugar, se um pouco, sei lá, mudar pelo menos uma das pessoas, um dos problemas, um pouco. Mas quando Deus nos chamou para algo, Deus não olhou para as nossas habilidades, para a nossa força. Deus queria ver em nós fidelidade e perseverança. Amém, igreja? Porque a glória não é nossa, a glória é de Deus. Então a força, o poder e a graça vem de Deus. Glória a Deus. Ele nos faz forte. Filadélfia era uma igreja que estava numa região vulcânica. E por estar numa região vulcânica tinha o quê? Terremotos. E aquela cidade tinha sido até destruída por causa de terremotos. Por mais que tivesse um ponto bom, bem localizado ali na Ásia, ela fazia meio que a metade da Ásia ali, no caminho, mas era um lugar que não tinha muitas pessoas, era uma cidade pouco habitada. Porque quem quer morar onde tem vulcão e terremoto? Quem quer morar? Alguém quer? Ou seja, uma cidade pequena, provavelmente uma igreja também o quê? Pequena. Uma cidade pequena e com muitas adversidades.
Quem é que já morou em cidade pequena? Tudo bem que não é tão pequena assim, né? Quem já morou em cidade pequena? Cidade pequena a gente conhece. E você conhece a vida de quem? Se você passa por um problema numa cidade pequena, todo mundo fica o quê? Todo mundo fica sabendo. As adversidades, às vezes, numa cidade pequena, ela é até muito pior. Às vezes, numa igreja pequena também. Às vezes, numa igreja grande acontece alguma coisa e a gente nem fica sabendo. Tem coisa que acontece aqui na igreja que pessoas nem ficam sabendo, porque já é uma igreja maior. Mas quando a coisa é menor, acaba dando o quê? Problema. E o problema começa a ser, corre para cá, corre para lá. Mas essa igreja pequena, numa cidade pequena, estava dando um bom testemunho. Era uma igreja perseverante. Era uma igreja que, mesmo num lugar adverso, ela decidiu, num lugar que não era um lugar bom, num lugar que não era um lugar fácil, mas um lugar onde tudo era contrário, ela decidiu viver e fazer a diferença. Será que, se você se colocar nos ambientes menores, lá na sua casa, as lutas e as adversidades não estão lá? Se você se colocar no seu trabalho, num ambiente menor, as lutas e as adversidades não estão lá, mas é lá que Deus quer ver a sua perseverança. Amém? É lá que Deus quer ver a tua fidelidade. Essa igreja permaneceu fiel e perseverou. O tema da minha mensagem nessa noite é: guardar o pouco te fará um vencedor. Então olha para a pessoa que está falando assim: guarde o pouco, porque o pouco te fará um vencedor. Tem gente que pensa que tem muito e na verdade não tem nada. Essa igreja pensava assim: sou fraca, a força que eu tenho é pequena. A igreja de Filadélfia. Se a gente for para a próxima igreja, a igreja de Laodiceia, está versículos à frente, Deus também conhecia aquela igreja. Versículo 15 do capítulo 3: conheço as suas obras. Um pouco antes aqui que nós temos de Filadélfia, Deus diz o que? Eu conheço as suas obras. Deus diz agora a mesma coisa para Laodiceia, a igreja que é morna, a igreja seguinte, versículo 15: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim você é morno, não é frio nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Por quê? Olha o que essa igreja diz. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. A igreja fraca, sem força, foi a igreja que disse assim: você tem sido fiel, você tem perseverado, porque você continua dependendo de mim. A igreja de Laodiceia é o contrário. A igreja diz assim: eu estou rico, eu estou bem, as coisas desse mundo me são suficientes, tudo que eu tenho eu preciso. Eu me levanto, eu tenho o que comer, eu tenho meu trabalho, eu não preciso de quem? De Deus. Mas você não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. A igreja que pensava que tinha muito, na verdade não tinha nada. E a igreja que se via fraca, pequena, tinha muito diante de Deus. Amém? Ter muito diante dos homens não significa nada. O que importa é aquilo que nós temos diante de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Essa igreja guarda a palavra. Essa igreja não nega o nome do Senhor Jesus Cristo. Essa igreja, ela persevera. Primeiro, o que eu preciso guardar? O que eu preciso guardar? Primeiro, ensinamento a guardar. Quem é o Senhor e o que Ele faz? Quem é o Senhor e o que o Senhor faz? Não quem nós somos ou o que nós podemos fazer, mas quem é Deus e o que Deus pode fazer por nós. Amém, igreja? Glória a Deus.
Porque quem é o eu sou? Quem é aquele que era, que é e há de vir? Quem é aquele que pode fazer todas as coisas? E quem é aquele que faz tudo de acordo com a sua vontade? É quem? Quem que é? É Deus. Amém? Então é isso que nós precisamos guardar. Nós precisamos guardar quem é Deus e o que Deus pode fazer. E o que diz aqui no versículo 7? Essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro. O nosso Deus é santo. Nosso Deus só é santo? Não, o que ele é? Santo, santo, santo. É o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Assim cantam os serafins. Foi isso que o profeta Isaías viu lá em Isaías 6. Quando Isaías tem uma revelação de quem é o Senhor. Quem é o Senhor que está sobre o trono? Ele vê aquele que é santo, santo, santo. Amém, igreja? Diga comigo assim: santo, santo, santo. É o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Amém? Glória a Deus. E se você dá um pouquinho para frente, Apocalipse 4:8, ali começa a falar dos seres viventes. E os seres viventes é meio estranho, né? Eles têm um monte de olho, tem olho na frente, atrás, parece leão, parece boi, parece outro tem cara de homem, outro tem cara de águia. Cada um deles tinha 6 asas, cheias de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. São coisas que nós não vimos ainda, mas a gente vai entender um dia, amém? A gente vai ver também. Mas o que os seres viventes, dia e noite, repetem sem cessar? Apocalipse 4:8. Santo, 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 é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Glória a Deus, igreja. Essas palavras, quem disse, não é aquele somente que é santo, mas é aquele que é santo, 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 o Deus Todo-Poderoso, aquele que tem o tempo e o controle de todas as coisas nas suas mãos, porque Ele era, Ele é, Ele há de vir. Tudo está aos seus olhos, tudo está diante do Senhor, amém? E quando nós dizemos santo, sabe o que significa? Santo significa separado. Quando nós dizemos que Deus é santo, nós queremos dizer o quê? Que Deus está acima, que Deus está além. Quando nós vamos lá para 1 Timóteo, diz que Deus habita em luz inacessível. O que é isso? O nosso Deus é santo. O nosso Deus habita em luz inacessível. Os nossos olhos não podem ver. Moisés pôde ver o quê? De costas, e Deus passou com o quê? Com a bondade dele, né? Porque se Deus passasse com a justiça dele, o que tinha acontecido ali com Moisés? Tinha morrido. Se Deus tivesse passado com a santidade dele de Moisés, o que tinha acontecido? Tinha morrido. Deus se revelou em parte a Moisés, e a glória de Deus começou a resplandecer no rosto de quem? De Moisés. Hoje nós não vemos ainda por completo, porque o dia que nós vemos por completo, eu tenho certeza que a gente vai passar um bom tempo como seres viventes dizendo: santo, santo, santo. Não há Deus como o Senhor, não há nos céus, não há na terra, não há embaixo dela. Eu nunca vi algo tão lindo, eu nunca vi algo tão maravilhoso como o meu Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Santo, 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 aquele que está acima de tudo, aquele que está acima de todos. Ninguém é igual a Ele, ninguém é como Ele. Ele é santo e Ele é verdade. Deus é a verdade. Tudo que sai da boca de Deus é verdade, é verdadeiro. E por ser verdade que sai da sua boca, por Ele ser a verdade, Ele é fiel à sua palavra. Números 23, 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo dito, não fará, ou havendo falado, não o cumprirá.
Deus é verdadeiro. O que sai da sua boca é verdade. Ele é fiel à sua palavra. Amém? O Senhor vela pela sua palavra. Ele é verdadeiro. E ele disse que morreria, mas ressuscitaria. Talvez os discípulos ficaram assim: como assim vai morrer e ressuscitar? Como assim? Não, o Senhor não vai morrer não. Mas ele é fiel à sua palavra. Jesus Cristo morre, Jesus Cristo ressuscita, e ao ressuscitar lhe é dado um direito. E o direito que agora está sobre Jesus é o quê? Ele, como descendente de Davi, ele tem a chave de Davi nas suas mãos. Amém, igreja? Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é aquele que tem, ele é a raiz de Jessé. Ele é aquele que tem o domínio, a autoridade e poder nas suas mãos. Ele tem a chave de Davi nas suas mãos. Amém? Glória a Deus. Então quem é o Senhor? Ele é santo e ele é verdadeiro. E o que ele pode fazer? O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Quem Deus é, define o que Deus pode fazer. Quem Deus é, define o que ele pode fazer. Ele é santo e verdadeiro. Ele morreu e ressuscitou. Agora a chave de Davi está nas suas mãos, porque ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele pode fazer todas as coisas. Ele reina, ele governa. E diz aqui que aquilo, o que ele abre, ninguém pode fechar. Amém? O que Deus abre, ninguém pode fechar. Porque ele é fiel à sua palavra, ele é verdadeiro. Se ele disse sim, é sim. Se ele disse, está aberto o caminho. A porta está aberta diante de você. O que significa isso? Está aberto. Agora tem um detalhe, às vezes a gente pensa a porta aberta, e a gente pensa assim, glória a Deus, a porta abriu. Só que tem um detalhe, você sabe o que espera depois da porta? Quando eu vim para essa igreja, eu vim para cá porque uma porta se abriu. Será que se eu soubesse todos os processos, tudo aquilo que eu ia passar diante de Deus, os aprendizados, será que eu teria vindo para cá, talvez? Se eu soubesse previamente que me aguardava depois dessa porta aberta? Talvez não. Eu olhava assim, meu Deus, mas eu vou ter que enfrentar isso. A porta aberta, ela vem de Deus. Mas a gente não sabe o que tem depois da porta que se abre. Amém? Amém? Então cuidado com a porta que você quer abrir, que não é a porta que Deus quer que você abra. Amém? Ah, Senhor, abre essa porta. Você tem certeza que está pedindo? Porque se Deus não abriu, não acabou. E se Ele abriu e acabou também. Amém, igreja? Se Deus abriu a porta, Deus está falando assim, ó, abri a porta, pode vir o que for, mas você vai suportar, porque eu abri a porta. Eu vou te preparar, eu vou te amadurecer, eu vou te dar o sustento, eu vou te dar a provisão. As lutas vão vir, mas é da minha forma, não é da sua forma, porque eu estou abrindo uma porta nova, eu estou abrindo um novo caminho, eu estou fazendo rios no deserto. É a porta que eu estou abrindo. Glória a Deus. Os caminhos se aplanam, as coisas se encaixam, porque Deus abriu a porta e Ele está fazendo do jeito dele, da forma dele. E tem porta que abre para nós que a gente não entende, não é assim? Meu Deus, como que isso se abriu? Como essa porta se abriu? Como isso aconteceu? São os milagres que o nosso Deus faz, amém, igreja? Glória a Deus. Se a porta se abriu, te aguarda contra a porta, Deus vai prover e preparar para você, amém? E o que Deus faz também? O que Ele fecha, ninguém pode abrir. Se Deus disse não, a porta fechou,
É não e acabou. Se a porta fechou, fica tranquilo, você não vai morrer não, hein? Amém? Se a porta fechou, você não vai parar não, hein? Se a porta fechou, essa porta não fechou à toa, Deus fechou a porta. Às vezes Deus cortou algo, Deus moveu algo que você não gostou, mas Ele fechou porque Ele quis fechar. Amém? Para que você não seja destruído lá na frente, para que você não vai se estar lá na frente. Não é do nosso tempo, não é da nossa forma, não é do nosso jeito, não é do jeito que a gente pensa, mas é do jeito que Deus quer e deseja. Ou seja, muitas vezes a gente não entende o que é uma porta aberta e uma porta fechada, mas Deus sabe o que tem atrás de uma porta aberta e uma porta fechada. Se Ele fechou, dá glória a Deus. Se a porta abriu, dá glória a Deus. Amém? E aquilo que vier depois disso, continua dando glória a Deus, porque Ele é o Senhor, o Rei dos Reis. Ele tem a chave de Davi nas suas mãos. Aquilo que é para se abrir diante de você, Deus vai abrir. E aquilo que é para se fechar, Ele vai fechar e acabou. Amém, igreja? Amém. Porque Ele é Rei e Ele é assim. Então guarda aí. Primeiro você tem que guardar. Guarda quem é o Senhor e o que Ele pode fazer. Segundo, guarda algo na sua mente. Deus te conhece. Amém? Versículo 8. Conheço as suas obras. Deus te conhece. Guarda isso na sua mente, no seu coração. Deus te conhece. Quando Deus te chamou, assim, 10, 15, 20, 30 anos atrás, Deus já te conhecia. Deus sabia tudo que você ia fazer e já te fazer. Deus conhece as suas obras. A palavra de Deus vai nos dizer que tudo está aberto e revelado aos olhos do Senhor. Deus já tinha seus tombos, as suas vitórias, tudo. E muito disso, na verdade, é que a gente não consegue entender o tempo da forma que Deus mexe o tempo. Mas para Deus é como se tudo já tivesse o quê? Acontecido e Ele já tivesse trabalhado em todas essas coisas. Porque para Deus não tem antes e depois. Para a gente nasce, a gente morre e a gente vai para a eternidade. Mas para Deus não. Para Deus o tempo não é dessa forma. Amém? É difícil entender, a gente não consegue entender por completo, né? Mas Deus já te conhecia. Deus sabia das suas limitações. Deus sabia das suas aptidões, das suas habilidades. Deus sabia já de tudo. Deus sabia. E Deus sabe que a nossa força muitas vezes é pequena e é pouca. Tanto que lá em Coríntios vai dizer o quê? Deus pegou as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus pega aqueles que nada são e os transforma para mostrar que Ele é Deus, amém? Coríntios nos diz isso. 1 Coríntios 2, se eu não me engano. Paulo começa a discorrer sobre isso. Porque Deus sabe, eu sei que você tem pouca força. Eu te conheço, eu conheço as suas obras, mas eu coloquei uma porta diante de você que ninguém pode fechar. Eu abri os caminhos para você, amém, igreja? Glória a Deus. Eu já preparei o caminho para você, a porta está aberta. Você já escolheu o que? A porta estreita. Você já decidiu entrar pela porta estreita, pelo caminho estreito. Você se arrependeu dos seus pecados, você entregou a sua vida a mim. Agora eu já abri o caminho para você, já deixei tudo preparado para você. Eu sei exatamente o que você vai precisar no momento em que você vai estar passando. Então vamos lá. Tempos bons, Deus estava lá. Tempos difíceis, Deus estava lá. Você tem vivido tempos bons ou tempos difíceis? Quer dizer algo para você. Deus está com você, amém? Amém. O Senhor está com você. Talvez você olhe uma porta fechada, mas Deus está falando assim: a porta está aberta e a porta que eu abri ninguém vai fechar. Porque eu conheço as suas obras. Eu sei quem é você. Eu sei quem você é. Amém, igreja? Glória a Deus. E eu sei que você tem pouca força. Se tudo que você tem é pouco, dê tudo do pouco que você tem a Deus, amém?
Ah, Senhor, eu tenho um pouco, então dá tudo a Deus. Todo pouquinho que você tem, dá para Deus. Porque o nosso Deus é especialista em pegar pouco e fazer muito mais, está vendo? O nosso Deus é especialista em pegar pequenas coisas e fazer delas grandes coisas. Deus está pedindo para você hoje o que você tem. Pastor, eu tenho pouco. Quem tem pouco aí para dar para Deus? Todo pouco. Quem tem um pouquinho aí para ofertar a Deus, para dar a Deus? Esse pouco, Deus vai fazer coisas extraordinárias, amém? Jesus estava naquela multidão, e Jesus sente compaixão daquela multidão. E Jesus fala assim: como que eu vou mandar esse povo embora? Esse povo veio me ouvir, ficou o dia inteiro comigo aqui, como que eu vou embora agora? Todo esse povo, com certeza tinha idoso, idosa, tinha criança, tinha mulher. E Jesus olha para aquele povo e fala assim: pessoas necessitadas, provavelmente pessoas já tinham sido curadas ali, mas outros ainda estavam enfermos. Jesus fala assim: eu não posso mandar esse povo embora. Olha, discípulos, vamos lá, viu? O que é necessário para esse povo comer? Senhor, como que vai alimentar esse povo? Aí o que eles acham? Menino, né? Achou um menino. O menino que aos olhos dos homens ali talvez era o quê? É só uma criança. Mas aquele menino tinha um pouquinho. O que ele tinha? 5 pães e 2 peixinhos. Aí os discípulos acham para ele e falam assim: meu Deus, o que Jesus vai fazer isso aqui, né? É tão pouco. Mas um pouco alimentou uma multidão. Olha para a pessoa que está chamada e diz assim: você pensa que o que você tem é pouco, mas o pouco que você tem nas mãos do Senhor Jesus Cristo vão alimentar multidões. Glória a Deus. O pouco que você acha que você tem vai mudar a vida de alguém. O pouco que você acha que tem pode mudar a história de alguém, amém? Lembra-se de onde você veio. Se a gente voltar um pouco aqui nas igrejas aqui, né? Lembra-se de onde Deus te tirou. Lembra como era a sua vida sem Jesus. Você estava muito pior que hoje. Você estava muito pior que você estava hoje. Hoje você está muito melhor que você esteve lá atrás. Você tem a salvação. Você tem vida em Jesus. Você tem comunhão com Deus. Você tem uma vida eterna. Você tem esperança. Você tem um Deus que provê. Você tem um Deus que fala assim: ó, olha lá no campo. Olha, os lírios estão vestidos. Olha lá os passarinhos têm que comer. Eu vou prover para você essas coisas. Basta cada dia seu mal. Não se preocupa. Amém? Ah, mas não é tudo que eu queria. Não é tudo que eu queria, nem tudo que a gente vai fazer o que a gente quer. Mas esse pouco que você tem, Deus vai fazer grandes coisas também. Porque é dele, por ele e para ele. Glória ao Senhor eternamente. Amém, igreja? Deus vai ser glorificado. Pastor, eu preciso me firmar na igreja. Eu preciso fazer algo mais. Deus conhece as minhas obras. Deus sabe que eu preciso me arrepender. Se arrependa nessa noite. Se firme. Agarre a Jesus e fala assim: Senhor, o pouquinho que eu tenho eu te dou, Senhor. Mas eu sei que o pouco que eu vou te oferecer, o Senhor vai fazer grandes coisas e coisas extraordinárias na minha vida. Amém, igreja? Se a tua fé for pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer esse monte se move de lá para cá. O que vai acontecer com o monte? Deus nunca nos pediu muito, porque o nosso Deus nos conhece, e nosso Deus sabe que pouca é a nossa força. Amém? É o que o texto está nos dizendo aqui. Amém, igreja? Mateus capítulo 12, versículo 18 ao 21. Se você quiser anotar aí, eu vou ler. Mateus capítulo 12, versículo 18. Eis o meu servo a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porém sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça às nações. Não discutirá nem gritará, ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Aqui está falando do Messias, que no caso é o Senhor Jesus Cristo, e ele está falando dele mesmo. Tá bom? O Espírito estaria sobre ele, faria justiça às nações.
Mas olha o que diz aqui: não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória e a justiça. Em seu nome as nações porão a sua esperança. Jesus não veio para pisar no caniço rachado. O que é isso? A igreja sempre vai ter pessoas que são o quê? Rachadas, pessoas que são quebradas. Você se sente quebrado? Você se sente cansado? Você se sente desanimado? Você se sente sobrecarregado? Jesus diz assim: tem esperança para você. Coloque a sua esperança no meu nome. É o que diz aqui o texto. Até que leve vitória e justiça, e em seu nome as nações porão a sua esperança. Está quebrado? Está rachado? Coloque a sua esperança em Jesus. Jesus pode fazer coisas novas, amém? Jesus não veio para apagar o pavio que fumega. Quando Jesus repreende a igreja de Laodiceia, Jesus não está repreendendo a igreja para matar a igreja. Jesus está falando assim: olha igreja, olha, você na verdade tem esse período, mas você não tem nada. Venha comprar de mim, se vista com a roupa que eu tenho para você, coloca colírio nos seus olhos, para abrir os seus olhos. Eis que eu estou à porta, hein? E bato. Jesus não está batendo na porta do coração de alguém que nunca ouviu falar dele. Jesus está batendo na porta do coração da igreja, falando: eu quero ter comunhão contigo, eu quero sentar na mesa com você, eu quero ter comunhão com você. Jesus está falando assim: você está morno, você está com o pé cá, o pé lá no mundo, o pé na minha presença e o pé lá, um pé aqui na igreja e o pé no mundo, mas eu quero te aquecer de novo, eu quero sentar na mesa com você. E quando Jesus senta à mesa com aqueles discípulos ao partir do pão, o que acontece? O coração deles o quê? Pega fogo. O coração deles já estava incendiado. Só que ouvir Jesus. Olha, Jesus parte o pão e fala assim: é Jesus. Jesus quer sentar na mesa com você, amém? Você está quebrado, Jesus quer te restaurar. Está morno, está frio, Jesus quer te incendiar de novo. Ele quer partilhar o pão com você, amém, igreja? Ele não veio pisar naquele que está quebrado e apagar o pavio de fumega, mas ele veio para reavivar, reacender, ele veio para trazer vida de novo, ele veio para reanimar de novo, ele veio para levantar, para reconstruir o quebrado, para pegar o vaso que às vezes deu e falar assim: eu vou fazer um vaso novo, eu vou encher o meu espírito, o meu azeite, eu vou encher da minha presença, eu vou fazer coisas novas. E até quando Jesus vai fazer isso? Até virar a justiça, é o que diz o texto aqui. Porque diz que Jesus vai vir e vai vir fazer justiça. Ele vai levar o quê? Vitória e justiça. Porque hoje a gente olha para a justiça e a justiça já não é justiça, não é isso? Sim ou não? Parece que aquilo que é certo é errado e aquilo que é errado é certo, não é isso? Mas a gente tem que continuar fazendo o que é certo, mesmo que todo mundo esteja fazendo errado, porque o errado continua sendo errado, mesmo que todo mundo faça o que é errado, também. Mas as pessoas estão mudando isso. Mas Jesus, como diz lá em Mateus, faz o quê? Ele vai levar a vitória, a justiça. E todo aquele que colocar a esperança nele, aquele que está quebrado, aquele que está fumegando um pouquinho, vai se manter de pé, amém? Vai se manter vivo, vai se manter fazendo, às vezes um pouco, mas o pouco que vai fazer a diferença, amém, igreja? Amém? E até lá com a nossa força pequena, Deus vai sustentar, amém? Com a graça, com o poder e com a glória dele, amém, igreja? E por que nós vamos fazer isso? Porque como aquela igreja guardou a palavra e não negou a Jesus, nós vamos continuar guardando a palavra e não negando a Jesus, amém? Aquela igreja não era um destaque aos olhos do mundo, mas aquela igreja se destacava aos olhos de Deus, porque ela guardava a palavra e não negava quem? A Jesus. Amém?
Há igrejas que estão se amoldando ao mundo, mas nós vamos continuar nos amoldando à palavra de Deus, perseverando nessa palavra. Amém, igreja? Está difícil, está doendo, está complicado, está sofrido, mas guarde a palavra de Deus. Amém? Estão querendo negociar valores, o diabo está querendo roubar teu coração. Não negue a Jesus. Amém? Permaneça fiel ao Senhor. Amém? Não abra mão da palavra do Senhor. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Meu Deus, olha isso aqui. 9:26, né? Glória a Deus. Eita, o tempo foi. Porque diz assim: vejo que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu os amei. Se aquele que está ao seu lado não se arrepender, infelizmente, porque a gente tem que orar para que o nosso inimigo se converta e se arrependa, amém? E se ele não se converter e se arrepender, de perseguir a vida inteira, uma hora o joelho dele vai ter que se dobrar, sabia disso? E o joelho dele não vai se dobrar para a nossa glória, porque ele diz assim: que é o nome do Senhor Jesus Cristo, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Filipenses capítulo 2 nos fala isso. Se não se arrepender, naquele dia vai ter que se prostrar diante de Jesus. E a gente vai ouvir do Senhor assim: eu te amei, meu filho. E eles vão ouvir também: ele é meu. Você não tocou lá, você lá na terra o infernizou, mas eu o amei, eu o guardei, eu o livrei. Venha, bendito do meu Pai, entrai no gozo, no prazer do teu Senhor. Venha à minha presença. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Porque você guardou a palavra, você perseverou. Eu te guardarei na hora da provação que está para vir sobre o mundo, para pôr à prova aos que habitam na terra. Você guardou a palavra, você tem que perseverar. Que a gente falou: santo, 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 né? Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: persevere, não desanima, persevere, luta um pouco mais, persevere e persevere. Amém, igreja?